Fala aí, Alexandre Pretzel. Ô, Rogério, antes do jogo você chegou a dizer que acha até que pode ser difícil Ceará e Fortaleza permanecerem na primeira divisão juntos. Eu particularmente até torço por isso, pela força do futebol do Nordeste. Tu continuas com essa mesma convicção ou você acha que, por quê? Você chegou a imaginar que um dos dois possa cair de novo? Porque é difícil, né? São poucos times que lutam por essas últimas vagas, né? Você tem 4 times que subiram da segunda divisão, Avaí, CSA, Fortaleza e Goiás, aliado a alguns outros times. E aí depois você tem o eixo Rio-São Paulo, que é muito forte, né? A gente sabe que não é numa dividida assim, pesa sempre, né, para times de fora dessa região. Então, por isso que eu acho tão difícil e era tão importante a vitória no dia de hoje, como foi para o Ceará hoje. Em caso acontecesse para nós essa vitória, seria importante chegar aos 17 pontos e botar mais gente entre quem fica com 17 até a zona do rebaixamento. Eu acho que vai ser um campeonato bem complicado para as duas equipes do Ceará ficarem na Série A, mas é o objetivo de todos aqui também. Eu acho que abrilhanta quando uma equipe fica, a outra vai atrás. Se as duas conseguem ficar, vão contratando, vão desenvolvendo em estrutura, centro de treinamento, enfim. Eu acho que seria bacana se as duas equipes pudessem ficar. Acho que é uma briga muito injusta e difícil com outras equipes no Brasil, mas o objetivo é esse. Uma pergunta aqui da mesa, Rogério Ceni, da equipe do Último Lance, do Ricardo Martins. Vai lá, Ricardinho. Rogério, primeiro, a gente vê o seu time jogando de uma forma ofensiva, né? Independente de quem é o adversário, se é um time maior, se é um time do mesmo nível, se é um time pior, seu time ataca muito durante todo o jogo. Queria que você falasse como esse seu time joga sempre pra frente. E uma segunda rápida, vários jogadores estão voltando ao futebol brasileiro. Daniel Alves, o lateral que está chegando aí da Espanha, que é o Juan Fran, o Ramires está voltando. Como que você vê essa volta de grandes jogadores? O Rafinha, como que você vê essa volta de grandes jogadores para o Brasil? Bom, eu vejo como um movimento atípico, né, no futebol, porque uma coisa é você trazer jogadores sul-americanos ou, enfim, jogadores de mercado secundário, mas você conseguir trazer jogadores que têm, né, um currículo tão vasto como esse, jogadores que estão atuando, por exemplo, no futebol espanhol, que é um futebol de primeiro mundo, né? Começa a ter um movimento diferente o mercado. Eu não sei se... Grandes clubes do futebol espanhol. Clubes, nós estamos falando de Atlético de Madrid, nós estamos falando de Barcelona, ou mesmo de Paris Saint-Germain, né? Outros jogadores. Então eu acho que há uma movimentação anormal do mercado. Eu não sei se a Europa perde um pouco do poder financeiro no momento, ou se os clubes brasileiros começam a ter um poder aquisitivo tão maior para concorrer numa determinada escala de jogadores. É lógico, jogadores acima dos 30 anos, claro, não jogadores jovens, mas, por exemplo, Daniel Alves é um jogador que, apesar dos seus 36 anos, tem tudo para fazer ainda bons anos de futebol brasileiro e disputar uma Copa do Mundo. Eu lembro pelo Cafu, que eu estive na Copa junto com o Cafu também, nessa idade, e um cara que fisicamente é diferente dos outros. Eu acho que ele tem totais condições. Então, São Paulo fez 2 grandes aquisições, até 2 mais ou menos na mesma posição, um pouco estranho só, mas mostra que o futebol brasileiro parece que vem ganhando força financeira nesse ano, ou com o passar do tempo, né? E sobre o meu time, é um time que joga assim para frente, tentando botar a bola no chão, gosta de trabalhar essa bola para chegar com ela dominada à frente. É uma pena hoje começar tão mal a partida e aí depois ter que correr atrás, como foi com o Atlético Mineiro também, por sofrer 2 gols, um gol contra, inusitado, um pênalti, né? E hoje, novamente, sair com 2-0 é muito pesado no placar para se virar. Mas nós vamos continuar. A ideia de jogo é essa, controle do jogo, ter uma posse de bola, ter uma troca de passes e chegar com ela dominada ao ataque. Esse é o nosso propósito aqui. Aquela foi a última pergunta da mesa. Para te liberar, eu vou fazer a última também, pensando no trabalho que você tem pela frente. São 8 dias aí, imagino que pela intensidade do jogo também vai ter uma recuperação física muito grande, mas eu consegui detectar 2 coisas que eu queria que você comentasse. A primeira, 20 gols sofridos nessa Série A, 10 em cruzamentos, 5 cruzamentos rasteiros, 5 cruzamentos de bola aérea. E a equipe do Fortaleza, dos últimos 8 gols que fez, 2 de pênalti, 6 bola na área. Levantamento na área, coisa que no começo da Série A tinha chute de fora e também tinha jogada trabalhada pelo meio. Esses 2 pontos você vai trabalhar na semana? Eu já trabalhei na quinta-feira um treino inteiro sobre bola parada, para tentar justamente sanar esses gols sofridos, principalmente, né?
e trabalhei bastante também jogadas de bola aérea, cruzamentos, como o Ceará, a maneira como ele se posicionava, como defendia, como a gente poderia fazer gol nele. Com relação ao cruzamento, quando você faz uma boa transição, tabela, e tem essa bola jogada para trás e o gol, eu vejo que até como normal para um time, principalmente que joga com 2 9s. Então é normal você ter um poder ofensivo maior para finalização quando a jogada é feita pelo lado, ultrapassagem de lateral, cruzamento, como nós fizemos gol contra o Cruzeiro, uma bola não foi nem um cruzamento, foi um passe do Carlinhos para o André fazer o gol. Então assim, esse não é o problema, você cruzar a bola na área. O time é um time que trabalha bem a bola, em algum momento, se você não tiver a definição frontal ao gol, se a jogada foi criada pelo lado, vai ter que ocorrer o cruzamento, porque senão não tem outra maneira de fazer o gol. Agora, o número de gols sofridos, esse sim, esse é preocupante, é um número muito grande de gols sofridos dessa maneira. Em nome de todos aí do programa, eu agradeço a sua participação. Bom descanso, Rogério. Obrigado, um abraço a vocês. Esse foi o Rogério conversando conosco, muito gentilmente. Obrigado, Rogério, vai lá. É isso, Alex. Grande papo com o Rogério Ceni, conversando sobre o Fortaleza, falando também sobre esses reforços que o Ricardinho falou chegando ao Brasil. Enfim, a bola está com vocês aí na mesa. Obrigado, Rodrigo Fragoso. É muito legal o Rogério Ceni falar. Depois de uma derrota num clássico, né? Ainda ele vem, responde todas as perguntas. Apesar da gente perceber que ele tá chateado, né? Mas ele veio, cumpriu a palavra, Alex, combinou. perdeu, né? Lógico. Perdeu, é E normal. ele é tudo isso, você trata porque ele não sabe. Estranho seria se ele administrar a viesse derrota. falar que foi um jogo Exatamente. comum como outro qualquer. Claro, né?